No dia 12 de dezembro de 2024, vivi um encontro que mudaria para sempre a minha vida, acredito, poderia abalar os próprios alicerces da Igreja. Morri e, naquele momento, encontrei-me diante de Jesus Cristo, testemunhando uma revelação que me deixaria cambaleando e incrédula. O que ele me mostrou sobre o estado das igrejas de hoje me abalou profundamente. Ele revelou 4 enganos poderosos que enganaram milhões de pessoas e me deu um aviso claro e urgente: diga-lhes antes que seja tarde demais. Se a sua igreja está fazendo essas coisas, corra. Meu nome é Rebecca Lawson e nunca imaginei que estaria compartilhando esse testemunho. Por mais de 20 anos, vivi uma vida que muitos invejariam, uma vida que parecia bem-sucedida segundo todos os padrões do mundo. Ocupei uma posição de prestígio como executivo corporativo em uma das principais empresas de saúde em Dallas, Texas. Minha carreira foi meu tudo. Passei meus dias subindo na hierarquia corporativa, tomando decisões de alto risco e cultivando meticulosamente uma imagem de sucesso. Eu tinha um salário de 6 dígitos, uma casa luxuosa em um condomínio fechado, um elegante Mercedes preto estacionado em minha espaçosa garagem para 3 carros e uma carteira de investimentos que parecia crescer indefinidamente. Do lado de fora, eu parecia ter tudo, e por um tempo, acreditei que tinha. Mas, no fundo, havia um vazio que nenhuma dessas conquistas externas poderia preencher. Eu me considerava cristão. Frequentava a igreja quando minha agenda permitia, embora muitas vezes fosse quando eu tinha tempo entre meus compromissos profissionais. Eu era membro de uma das maiores e mais influentes igrejas de Dallas, um lugar que atraía milhares de pessoas todo fim de semana com suas promessas de sucesso, felicidade e prosperidade. Dei meus dízimos, fui voluntário ocasionalmente e até liderei grupos de networking para mulheres de negócios cristãs. Ao que tudo indica, eu era uma mulher de fé. Mas quando olho para trás agora, percebo que minha fé era, na melhor das hipóteses, superficial. Não foi a base da minha vida, mas sim um complemento confortável para a minha existência ocupada e materialista. Eu acreditava em Deus, mas não o buscava ativamente. Rezei, mas apenas quando precisei de alguma coisa. Eu li a Bíblia, mas ela foi apenas em fragmentos, nunca permitindo que sua verdadeira mensagem me desafiasse ou me mudasse. Meu cristianismo nada mais era do que um hábito, uma rotina, uma forma de apaziguar minha consciência. A igreja que frequentei refletia essa abordagem da fé. Era elegante, moderno e sempre lotado de gente ansiosa para se divertir. A banda de adoração era profissional, rivalizando com artistas de primeira linha, e o pastor era carismático, capaz de envolver um público como nenhum outro. Cada sermão me fez sentir bem comigo mesmo, mas eles nunca abordaram as duras verdades, pecado, arrependimento ou santidade. Em vez disso, concentraram-se em ensinamentos motivacionais sobre sucesso, favorecimento e pensamento positivo. Eu nunca questionei isso. Afinal, o objetivo do cristianismo não era fazer você se sentir bem. Eu não estava vivendo em pecado aberto. Trabalhei muito, ajudei outras pessoas quando pude e tentei viver uma vida honesta. Isso não foi suficiente. Olhando para trás, vejo como eu estava cego. Minha igreja, como tantas outras, dominava a arte da atração. As mensagens foram cuidadosamente elaboradas, a atmosfera eletrizante e os sermões planejados para evitar qualquer tipo de ofensa. Mas apesar de todo o brilho e glamour, faltava algo. Não havia poder. Todas as semanas, as pessoas chegavam com profunda fome espiritual, quebrantamento e vícios, apenas para saírem entretidas, mas inalteradas. Não houve nenhum ensinamento sobre arrependimento, nenhuma advertência sobre o pecado, nenhum chamado à santidade, apenas promessas vazias de bênçãos e sucesso pessoal. Eu não percebi na época, mas algo profundo estava faltando em minha vida espiritual. As mensagens que ouvi sobre autoaperfeiçoamento substituíram as mensagens poderosas sobre a entrega a Cristo. Minha igreja lentamente deixou de pregar o verdadeiro evangelho e passou a transmitir uma mensagem que se encaixava em uma cultura moderna e progressista. Só mais tarde é que percebi a verdade. Naquele dia fatídico, 12 de dezembro de 2024, o que começou como uma cirurgia de rotina na vesícula biliar se transformou em uma experiência que mudaria tudo. O médico me garantiu que era um procedimento simples, nada com que se preocupar. Eu não estava ansioso. Eu havia feito todos os exames pré-operatórios necessários, seguido as instruções ao pé da letra e cheguei ao hospital, sentindo-me mais incomodado por perder uma reunião do conselho do que nervoso com a cirurgia. Até brinquei com a enfermeira enquanto ela verificava meus sinais vitais. Pelo menos não terei que atender aquelas ligações consecutivas hoje, ri. Ela sorriu, ajustando meu soro e comentou: é melhor perder uma reunião de negócios do que o Natal. Balancei a cabeça, sem saber que em algumas horas não estaria mais neste mundo. Lembro-me de estar deitado na mesa de operação enquanto o anestesista colocava a máscara de oxigênio no meu rosto. As luzes brilhantes acima de mim ficaram borradas quando ela me instruiu a contar regressivamente a partir de 10. 10, 9, 8, a sala desapareceu lentamente da minha consciência. Mas, em vez do esperado apagão,
acabei acordando em um lugar que nunca poderia ter previsto, algum lugar além deste mundo. Naquele momento, tudo que eu pensava saber sobre minha fé, minha igreja e minha vida foi destruído. A última coisa de que me lembrei foi do aço frio da mesa de operação abaixo de mim e da voz suave do anestesista me contando regressivamente. Nunca cheguei às 7. Em vez de cair na inconsciência, senti uma mudança repentina, como se estivesse sendo puxado para fora do meu próprio corpo. Eu não estava mais na sala de cirurgia, eu estava flutuando, olhando para a cena abaixo. Pude ver médicos e enfermeiras trabalhando freneticamente em meu corpo sem vida. O monitor cardíaco, que estava estável momentos antes, emitia agora um tom contínuo e ameaçador. Algo deu terrivelmente errado. Mais tarde, eu ficaria sabendo que sofri uma rara reação alérgica à anestesia, que fez meu coração parar. Clinicamente, eu estava morto. Mas não senti medo, dor ou pânico. Em vez disso, uma paz profunda me envolveu, uma calma indescritível que fez com que todas as preocupações terrenas caíssem no esquecimento. Enquanto observava os esforços frenéticos para reanimar meu corpo, não senti nenhum apego a ele. Era como se eu já tivesse ultrapassado isso. Então, um estranho puxão começou a me puxar para cima. Tudo começou suavemente, mas rapidamente aumentou até que, num instante, eu não estava mais na sala de cirurgia. Eu estava viajando por um túnel de luz radiante, vivo, poderoso e cheio de amor. Quanto mais me aprofundei, mais o mundo que deixei para trás parecia relevante. Todo o stress, os bens materiais, os títulos e os elogios, tudo isso desapareceu. E então, me vi em um lugar que não poderia ser descrito em meras palavras, a sala do trono do céu. Estava além de tudo que eu poderia ter imaginado, um reino tão vibrante, tão vivo e tão incrivelmente belo. O ar zumbia com adoração e pureza. Eu me senti pequeno, mas completamente conhecido. E então, eu o vi. Jesus Cristo estava diante de mim. Sua presença foi avassaladora, uma mistura perfeita de amor, poder e santidade absoluta. No entanto, havia algo em seus olhos que me perfurou de tristeza. Uma tristeza que falava de profunda preocupação por algo muito maior do que apenas minha própria vida. Antes que eu pudesse falar, ele se dirigiu a mim diretamente. Rebeca, ele disse, sua voz terna, mas cheia de autoridade. Minha igreja está em perigo. Você deve ver a verdade e avisá-los. Naquele momento eu entendi. Isso não era apenas sobre mim. Jesus tinha algo urgente para me mostrar, algo que eu precisava compartilhar com o mundo. E num instante, tudo ao meu redor começou a mudar. Jesus pegou minha mão e, de repente, a sala do trono se dissolveu. Em vez disso, uma vista panorâmica da terra se desdobrou diante dos meus olhos. Abaixo de mim, vi milhões de igrejas. Alguns irradiavam luz brilhante, faróis de verdade brilhando na escuridão. Outros piscaram fracamente, sua luz diminuindo. Mas também havia igrejas completamente consumidas pelas trevas, lugares que já não transportavam a presença de Deus. Muitas das minhas igrejas, disse Jesus, com a voz carregada de tristeza e urgência, perderam-se e afastaram-se da verdade. Esteja vigilante. E naquele momento, a visão começou a se desenrolar. Juntos, Jesus e eu descemos até uma enorme igreja, mas não parecia uma igreja, parecia mais um vasto estádio. A escala foi esmagadora, lotada com milhares de pessoas. Telas gigantes de LED apareciam acima, transmitindo o rosto do pregador enquanto ele estava no palco, vestido com luxo extravagante. Cada gesto seu era exagerado, cuidadosamente elaborado para criar impacto. Sua voz trovejou pelos alto-falantes, declarando promessas de prosperidade financeira, promoções e riqueza milagrosa. Dê a sua melhor semente hoje, declarou ele. Deus quer abençoar você, mas você deve ativar seu milagre doando $1000, $5000 ou o que puder. A multidão explodiu em aplausos. Alguns assinavam com seus cartões de crédito, outros assinavam cheques que nunca poderiam pagar. O rosto de Jesus ficou mais sombrio. Olhe mais fundo, ele insistiu. E de repente, a verdade ficou clara. Atrás do pregador, vi cofres cheios de dinheiro, ofertas dadas com fé, mas acumuladas para um luxo indulgente. Vislumbrei contas ocultas, mansões opulentas e carros extravagantes, nada disso sendo usado para ajudar os pobres ou promover o Evangelho. Jesus então voltou meu olhar para a congregação. Muitas delas enfrentavam dificuldades, mães solteiras, idosos com rendimentos fixos, famílias afogadas em dívidas. E ainda assim, eles deram, apegando-se às promessas de sucesso financeiro do pregador. Eles transformaram minha casa em um negócio, disse Jesus, com voz triste. Seu olhar se fixou no meu e suas palavras perfuraram minha alma. Diga ao meu povo que não sou um Deus de transações. Sou um Deus de transformação. Minhas bênçãos não podem ser compradas. Meu favor não está à venda.
As verdadeiras riquezas são encontradas em mim, não na riqueza material. E com a mesma rapidez, a cena desapareceu e fomos transportados para outra igreja. O próximo lugar era lindo, moderno, elegante, com uma sensação de centro de eventos sofisticado. Lá dentro, a atmosfera fervilhava de energia. A banda de adoração tocou como profissionais experientes, criando um ambiente quase semelhante a um seminário motivacional. No entanto, algo não parecia certo. Concentrei-me intensamente enquanto o pastor falava. Sua mensagem foi edificante, cheia de positividade, princípios de autoajuda e estratégias para alcançar o sucesso. Ele encorajou a congregação a sonhar grande, viver uma vida plena e praticar a bondade. Mas havia um vazio. Nenhuma menção ao arrependimento. Nenhuma palavra sobre o pecado. Nenhum chamado à santidade. Eles temem ofender as pessoas, disse Jesus. Mas, ao fazer isso, eles me ofenderam. Vi os bastidores, reuniões pastorais onde os líderes discutiam o que as pessoas queriam ouvir e não o que precisavam ouvir. Evitamos falar sobre pecado, admitiu um pastor. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Em vez disso, vamos nos concentrar no amor de Deus e em sua melhor vida. Jesus se virou para mim, seu olhar cheio de preocupação. Sem arrependimento não há salvação. Sem verdade não há liberdade. Eles substituíram o Evangelho pela autoajuda, mas a autoajuda não pode salvar uma alma. Mais uma vez, a visão mudou. A próxima igreja parecia diferente, havia uma reverência estranha, quase idolatrada no ar, mas não era dirigida a Deus. Foi direcionada ao pastor. As pessoas o adoravam. Alguns até colocaram os casacos no chão para ele andar. Outros choraram simplesmente por estarem perto dele. Seu rosto e nome estavam por toda parte, em livros, faixas e até mesmo em joias usadas pela congregação. E então eu vi as consequências espirituais dessa devoção equivocada. Correntes prendiam as pessoas, embora não pudessem vê-las. A sua capacidade de discernir a voz de Deus enfraqueceu porque seguiram um homem, não a Cristo. Eles não me adoram, disse Jesus, com a voz cheia de tristeza. Eles adoram o homem. Jesus então revelou o orgulho oculto que havia criado raízes no coração de muitos pastores. Alguns começaram com intenções nobres, mas a atração da fama, do poder e da adoração os havia enredado. Eles amavam mais o louvor dos homens do que a presença de Deus. Diga ao meu povo, Jesus insistiu, nenhum homem deve ocupar meu lugar. Nenhum líder deve estar além da correção. Nenhum pastor deve ser adorado. Somente eu sou digno de glória. Então veio a visão final, e foi o engano mais perigoso de todos. Jesus me levou para uma igreja onde a mensagem mudou mais uma vez. O pecado não era mais chamado de pecado. Foi rebatizado como verdade pessoal, escolha individual e autoexpressão. Os líderes da igreja estavam reescrevendo as Escrituras, removendo passagens desconfortáveis e substituindo-as por palavras que afirmavam os sentimentos das pessoas em vez de convencerem os seus corações. Olhe mais fundo, disse Jesus. E lá estavam eles, os espíritos sombrios e distorcidos sussurrando mentiras nos ouvidos dos pastores e líderes. Se você pregar o arrependimento, eles irão embora. Se você defender a verdade, perderá influência. Se você se comprometer um pouco, poderá alcançar mais pessoas. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal, continuou Jesus. Eles removeram a cruz e sem a cruz não há salvação. Lágrimas brotaram dos olhos de Jesus enquanto ele continuava. Diga ao meu povo, pecado ainda é pecado. Minha palavra nunca muda. A cultura não reescreve a verdade. O Evangelho não foi feito para ser reescrito. Ele foi feito para ser revelado. Naquele momento, o peso da eternidade pesou sobre mim. O mundo precisava ouvir este aviso. A igreja precisava despertar. O tempo foi curto. Jesus voltou-se para mim uma última vez antes de a visão terminar. Agora você viu. Agora você deve avisá-los. Com amor e solenidade na voz, Jesus falou novamente. Rebeca, agora que você testemunhou o engano em minha igreja, você também deve ver o que vem a seguir. Num instante, o mundo abaixo de nós se transformou. Esta já não era uma visão do presente, era um vislumbre de dois futuros possíveis. O que acontecerá a seguir não será determinado pelo mundo, disse Jesus. Será determinado pelo meu povo. Observe com atenção. E com isso, o primeiro futuro se desdobrou diante dos meus olhos. Vi igrejas em chamas, mas não com destruição. Estas foram chamas de avivamento. As pessoas afluíam às igrejas, não para entretenimento ou autoaperfeiçoamento, mas porque estavam famintas do próprio Deus. Nessas igrejas, a verdade foi pregada com ousadia. Os pastores permaneciam em seus púlpitos com fogo santo nos olhos, proclamando o arrependimento, a salvação e o reino vindouro.
Não houve truques, nem esquemas de prosperidade, nem concessões, apenas o evangelho puro e sem filtros. Vi congregações inteiras ajoelhadas em oração. A adoração foi autêntica, não uma performance, mas um encontro genuíno com o Espírito Santo. Pessoas que antes estavam presas em cadeias espirituais foram agora libertadas. Os viciados foram libertados, os doentes foram curados e aqueles que tinham sido mornos na sua fé estavam agora ardendo de paixão por Deus. Vi jovens voltando para Deus, abandonando estilos de vida pecaminosos e buscando a santidade. E então, algo ainda mais bonito, o retorno dos pródigos. As crianças que se afastaram da fé voltaram correndo. Os casamentos que estavam à beira do divórcio foram restaurados. Amizades foram curadas. As famílias foram reunidas sob a bandeira de Cristo. No reino espiritual, vi demónios fugindo. Fortalezas de engano, ganância e compromisso foram destruídas. Isso é o que acontece quando meu povo se humilha e me busca de todo o coração, disse Jesus. Quando eles se afastarem do engano e retornarem à verdade, derramarei meu espírito como nunca antes. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto testemunhei o poder do arrependimento e a glória do avivamento. Mas então Jesus falou novamente, com voz sombria: agora, você deve ver o que acontecerá se eles se recusarem a se arrepender. A centelha do avivamento desapareceu lentamente, em seu lugar, uma escuridão sinistra começou a se espalhar. No início, tudo parecia inalterado. As igrejas continuaram a funcionar. A música de adoração encheu o ar. Os pregadores estavam em seus púlpitos, entregando suas mensagens. Mas algo estava inegavelmente faltando. Um olhar mais atento revelou a verdade: o Espírito Santo havia se retirado. O que restou foi uma casca vazia de religião, uma ilusão de fé desprovida de poder genuíno. Os sermões, antes destinados a convencer e inspirar, tornaram-se vazios. Eles foram elaborados para agradar aos ouvidos, mas suas palavras careciam de substância. Grandes multidões se reuniram, mas seus corações permaneceram frios e distantes. A adoração, embora ruidosa e apaixonada na superfície, carecia de profundidade para alcançar o reino espiritual. Era tudo barulho, desprovido de verdadeira conexão com o divino. Jesus falou: eles escolheram seus próprios caminhos em vez dos meus, disse ele. E assim, vou me afastar. Não vou forçar minha presença onde ela não é mais desejada. E com isso as consequências começaram a se desenrolar. A escuridão que se instalou silenciosamente sobre as igrejas comprometidas aumentou. As falsas doutrinas, como um vírus, espalham-se rapidamente, distorcendo a verdade das Escrituras e justificando o pecado. Milhões, que antes se identificavam como cristãos, foram desencaminhados, atraídos por mentiras reconfortantes. Eles trocaram a verdade por conforto, a santidade por compromisso. O inimigo de suas almas revelou-se como incontáveis indivíduos, convencidos de que estavam seguros em sua salvação, caminhando inconscientemente em direção à destruição eterna. Eles nem perceberam que estavam perdidos. Jesus chorou. Vi pastores, que já haviam sido ungidos, agora diante das congregações, com suas mensagens impotentes e sem sentido. Dei-lhes tempo para se arrependerem, disse Jesus. Mas eles amaram mais a sua posição do que a minha presença, por isso tirei deles o meu candelabro. Estas já foram mega-igrejas prósperas, ministérios influentes e pregadores bem conhecidos. Mas sem o Espírito Santo, eles não eram nada. E então, testemunhei o início do julgamento. A terra tremeu à medida que os desastres naturais aumentavam, incêndios, inundações, terremotos, e a economia entrava em colapso. Os governos desmoronaram sob o peso do caos. As pessoas, desesperadas e em busca de respostas, gritaram. Mesmo as igrejas que rejeitaram a verdade bíblica questionavam agora o desenrolar dos acontecimentos. Eu os avisei, disse Jesus. Mas eles se recusaram a ouvir. Agora, vou abalar tudo o que pode ser abalado, para que só permaneça o que é de mim. Este julgamento não foi feito para destruição, mas para despertar. Alguns voltaram-se para Deus em desespero, mas para muitos, nem isso foi suficiente. Infelizmente, alguns não voltarão atrás, disse Jesus, com a voz carregada de tristeza. À medida que as visões se desvaneciam, encontrei-me mais uma vez na radiante sala do trono do céu, diante da presença de Jesus. Seus olhos, cheios de urgência, me perfuraram. Rebeca, o tempo está se esgotando. Minha igreja deve decidir agora. Eles retornarão para mim ou permanecerão enganados. Eu irei em breve e irei buscar uma noiva pura, não uma que se assemelhe ao mundo, mas uma que se assemelhe a mim. Então, suas palavras perfuraram meu coração. Avisos, Rebeca. Conte-lhes o que você viu. Meu povo deve retornar para mim agora. Um fardo profundo caiu sobre mim. Esta não foi apenas uma visão, foi uma designação divina. Eu tinha visto a destruição do engano, o poder do arrependimento e a urgência do momento.
Não houve tempo para silêncio. Não houve tempo para compromissos. A igreja teve que despertar e as pessoas tiveram que se arrepender porque a volta de Jesus estava mais próxima do que poderíamos imaginar. De repente, um suspiro violento encheu meus pulmões e acordei de repente. Os bips das máquinas me cercaram, o soro em meu braço era um forte lembrete de onde eu estava. Os médicos e enfermeiras, atordoados e perplexos, olharam para mim incrédulos. Um deles, o Dr. Patel, mais tarde me disse, você sumiu por 9 minutos. Outro médico, balançando a cabeça confuso, murmurou, isso não faz sentido. Ela deveria ter graves danos cerebrais. Mas não o fiz. Eu estava totalmente alerta, totalmente consciente e me lembrei de tudo, do hospital, da cirurgia fracassada, além disso, do que tinha visto. Eu estive diante do próprio Jesus Cristo. Eu tinha visto a verdade sobre a igreja de hoje e recebi uma missão. Tentei falar, minha garganta seca por causa do tubo que acabara de ser removido. Uma enfermeira rapidamente me entregou pedaços de gelo, ainda me olhando incrédula. Eu tenho que contar a eles, eu sussurrei enquanto estava ali, me recuperando. Revivei as visões repetidas vezes, ouvindo a voz de Jesus, firme, cheia de amor, mas com uma profunda urgência, avisos, Rebeca. Como eu poderia ficar em silêncio? Como eu poderia guardar isso para mim mesmo quando vi o destino da igreja, os enganos que estavam desviando tantas pessoas e os momentos finais antes do julgamento? Eu tive que avisá-los. Mas o que eu não esperava era a oposição feroz que enfrentaria. A princípio, meus médicos consideraram minha experiência uma alucinação causada por falta de oxigênio. Algumas enfermeiras murmuraram que eu simplesmente tinha imaginado aquilo. Quando compartilhei minha experiência com amigos próximos, alguns me olharam com ceticismo, outros com pena, como se eu tivesse enlouquecido. Até a minha própria igreja, o lugar onde eu adorava há anos, recusou-se a me ouvir. Rebeca, talvez você tenha apenas tido um sonho vívido. Deus não falaria sobre igrejas assim. Parece um julgamento. Não se concentre na negatividade. Apenas seja grato por ter sobrevivido. Mas eu sabia a verdade. Isso não era sobre mim, isso era sobre almas. Tratava-se de milhões de pessoas que frequentavam a igreja todos os domingos, completamente inconscientes de que estavam sendo enganadas. Tratava-se de Jesus lamentando o estado de sua igreja. Quer as pessoas acreditassem em mim ou não, eu não conseguia ficar calado. Eu fui trazido de volta por um motivo. Eu havia morrido, estive diante do Rei dos Reis e agora tinha um aviso para entregar. Quando tive alta do hospital, pensei que meu testemunho iria abalar a igreja. Eu esperava que as pessoas despertassem para o engano que se insinua no cristianismo moderno. Achei que os pastores, aqueles em quem confiei durante anos, iriam ouvir. Eu estava errado. Assim que comecei a falar, me tornei um alvo. No início, amigos e familiares ouviram educadamente, mas assim que comecei a explicar o que Jesus tinha me mostrado sobre a igreja, as reações mudaram. Rebeca, você tem certeza de que não estava tendo alucinações? Isso parece muito duro. Deus é amor, ele não diria essas coisas. Você está sendo muito radical, nossa igreja não é assim. As pessoas se distanciaram. Alguns bloquearam minhas ligações. Até a minha própria igreja, aquela que frequentei durante anos, me excluiu. Tentei compartilhar meu testemunho com o pastor, mas ele mal ouviu antes de balançar a cabeça. Rebeca, não acho que isso venha de Deus. Nossa igreja é sobre amor e inclusão. Talvez você esteja interpretando mal o que viu. E assim, fui silenciado. Ninguém queria ouvir sobre pecado, arrependimento ou julgamento. Eles queriam um Deus confortável, um Deus que se adaptasse ao seu cristianismo moderno e amigável aos que buscam. Mas esse não é o Jesus que encontrei. Conheci o Rei dos Reis, o juiz dos vivos e dos mortos, o justo que chora por sua igreja. Não importa quantos amigos eu perdi, não importa o quanto fui ridicularizado, não consegui ficar em silêncio. A mensagem que Jesus me deu foi muito clara: a igreja deve acordar. Não há mais tempo para um cristianismo confortável. Não há tempo para discursos motivacionais disfarçados de sermões. Não há tempo para líderes que buscam a aprovação do mundo em vez da verdade de Deus. Lembro-me da tristeza nos olhos de Jesus, do amor misturado com tristeza pelos milhões de crentes que estão sendo desencaminhados. Diga a eles, Rebeca, disse ele. Avise-os antes que seja tarde demais. A igreja deve retornar à santidade. Pare de se conformar com o mundo. Viva em obediência a Deus. Rejeite falsas doutrinas. O Evangelho da prosperidade, ensinamentos amigáveis e pastores famosos estão levando as pessoas ao engano. Arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Jesus deve ser o centro de tudo, não entretenimento, dinheiro ou tendências culturais. Isto não é uma sugestão, é a única maneira de a igreja sobreviver ao que está por vir.
O julgamento está chegando, não para destruir, mas para despertar. E somente aqueles que verdadeiramente pertencem a Jesus permanecerão de pé. Se você está lendo isso, não precisa morrer para descobrir a verdade. Jesus está te chamando agora. Este é o seu chamado para despertar. Se a sua igreja está mais focada no entretenimento do que no arrependimento, corra. Se o seu pastor está ensinando prosperidade acima de santidade, corra. Se o pecado está sendo redefinido e as escrituras distorcidas, corra. Não se trata de medo, isso é sobre a verdade. Jesus ama a sua igreja, mas ele é santo e está chamando o seu povo para acordar antes que seja tarde demais. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Você pode ouvi-lo chamando. O tempo é curto e a escolha é sua.